Tá. Então, beleza? Boa noite de novo, todo mundo. Nosso horário de 7. Hoje eu trouxe um artigo que até ela deve estar aí. Quem até algum tempo atrás me pediu para discutir isso foi a Eliana. Está aqui, eu acho. A Eliana está aí na plateia. Ela me mandou uma, uma mensagem perguntando se eu tinha algum artigo legal de PVR e tal. Tem vários artigos, né? Esse eu mandei até para ela e quis discutir hoje, porque ele não fala só de PVR. Então, inclusive, eu tenho até que fazer um negócio aqui, calma aí, para depois vocês poderem ver. Calma aí. E esse aqui não fala só de PVR, fala também. Pronto, aqui vai sair. Vou só minimizar aqui. Que eu vou mostrar uma tabelinha depois também. Deixa eu só abrir logo ela. Acho que é essa aqui. Tinha que minimizar. Tá. Então, esse artigo fala não só de PVR, como ele vai falar também de uma opção de tratamento que tem aparecido muito. Ó, tá aí, Eliana. Para você, Eliana. Uma opção de tratamento que tem cada vez mais ganhado força. Eu ainda não tive a oportunidade de usar. Você tem que mandar manipular o metotrexato para poder fazer intraocular. Não é a coisa mais simples do mundo. E ainda tem uma certa discussão em relação às opções de injeção, de dose e de quantas vezes você faz a injeção de metotrexate, entendeu? Então, esse artigo é legal porque ele dá uma base para quem não conhece do por que a gente faz em casos de PVR, qual tipo de dose que está se usando, qual tipo de tratamento que está se usando, vocês vão ouvir falar cada vez mais nisso. Então, esse artigo é um artigo recente, né, de 2019, do British Journal, falando do uso intravítreos de metotrexate para o tratamento da vitreoretinopatia proliferativa, ou PVR. Um parêntese, a gente às vezes usa indiscriminadamente o termo PVR, né? Por exemplo, para pacientes que eventualmente têm diabéticos, que começam a fazer descolamento tracional, aí você fala assim, tem um PVR ali no polo posterior, é errado, tá? Só para saber, a gente entende quando a pessoa fala, mas é errado. PVR, que ele denomina aqui como ainda um desafio muito importante para os cirurgiões de retina e que é uma proliferação celular, tanto EP quanto subretiniana, com formações de membranas, e o principal com foreshortening, ou seja, com encurtamento da retina, que é a base do PVR. Isso é produzido sempre num trauma, o secundário é um trauma intraoperatório. Ou seja, o PVR não se forma deliberadamente sem nenhum tipo de trauma. Ou você operou esse paciente, ou esse paciente tem um DR com um rasgo e ele começa a formar aderências por conta do descolamento de retina. Mas a palavra proliferação vitreoretiniana é corretamente usada para descolamento de retina regmatogênico, operado ou não operado. Tá? Quando a gente fala de descolamentos tracionais, de aderências, o termo você pode até usar, mas o termo não foi cunhado para isso, para diabetes, por exemplo. Foi para descolamento de retina regmatogênica. Então, é uma coisa semântica só. Mas muita gente usa para tudo. Então, é um desafio ainda para os cirurgiões. 5 a 10% de todos os descolamentos que a gente pega em cirurgia são por PVR, né? Descolamento por PVR, mas 75% das reoperações são por conta de PVR. A gente estuda muito e quando cai em prova, né, qual é a causa mais comum de redescolamento de retina. A pergunta sempre é precoce ou tardio? Quando você engloba tudo, é o PVR. Quando você fala em precoce, é alguma ruptura não tratada. Né? Redescolar em 2 semanas, normalmente é alguma ruptura que você não tratou. Mas redescolar geralmente é o tempo, né, 4, 6, 8 semanas, juntando todas as causas, a mais comum é o PVR. Tá? Então, uma cirurgia bem feita, ela pode redescolar por PVR. Uma cirurgia que você faz e deixa uma ruptura aberta, de certa forma, pode acontecer com qualquer um, mas foi uma negligência nossa como cirurgião. Então, não é derivado da reação inflamatória que o paciente produz. Então,
3 em cada 4 pacientes que reoperam porque formaram PVR, com encurtamento da retina. Esse PVR pode ser epirretiniano ou subretiniano. Como já falei, a proliferação celular, que induz essas alterações com o encurtamento da retina, diminui a elasticidade da retina, e quem opera vê bem isso, né? A retina começa a ficar dura, rígida, por conta das trações do PVR, e novas rupturas de retina podem surgir e causam, logicamente, um redescolamento. O redescolamento tanto é por rupturas novas formadas pelo rasgo de um PVR, quanto pelo encurtamento da retina, que acaba soltando do leito. Qualquer tratamento eficaz para evitar PVR, ele tem que inibir o processo até pelo menos 2 a 3 meses. Porque o processo de proliferação vitreoretiniana de formação de PVR, ele começa em torno de 4 a 6 semanas e ele pode durar a formação, né, a indução de formação até 60 a 90 dias. Então, quando a gente opera os pacientes, eles falam assim, doutor, agora eu estou livre, minha retina está colada, eu geralmente falo que ele só está livre de reoperar depois de 3 meses. É o númerozinho mágico, que é o número 90 dias, que é o máximo, teoricamente, que se forma de tempo para se formar PVR. Tá? Então a cirurgia pode estar ótima, bonita, laser cicatrizado, até 3 meses a gente espera. Passou de 3 meses, normalmente não vai ter mais problema. Tá? Então, PVR você tem que considerar até 90 dias. Nesse artigo, então, eles resolveram estudar o efeito do metotrexate na inibição da formação de PVR, até porque tem outros trabalhos, que eu vou falar melhor na discussão, já publicados nesse caso, e que falam já do metotrexate. Parece ser o tratamento mais promissor para se evitar o PVR. E a gente vai ver algumas figuras que são interessantes depois de ver. Esse estudo é um estudo de força pequena, né? Pensando em evidência científica, ele é só basicamente um estudo piloto. Ou seja, eles pegaram 5 pacientes, refizeram uma análise retrospectiva, né? Pegaram, trataram com metotrexate, não fizeram o mesmo protocolo em todos os pacientes, não fizeram um grupo controle, simplesmente pegaram os dados deles, reviram e viram como esses pacientes evoluíram comparando com outros pacientes normais. Na verdade, eles já viram, mas eles não colocam no trabalho. Então, nível de evidência, 4. Poucos pacientes, retrospectiva, sem grupo controle. Então, na verdade, esse estudo, para quem quer verdades, não tem verdade nenhuma. Esse estudo só acende a luz para que você fale assim, opa, metotrexate, para se usar em PVR, pode ser interessante. Vamos fazer um estudo maior? É assim que caminha a ciência. Tá? Então, eles pegaram 5 pacientes com PVR, que eles tiveram que reoperar, e usaram uma dose baixa de metotrexate, depois de uma cirurgia de reticulamento, e todas essas cirurgias fizeram retinectomia relaxante e fizeram tamponamento com perfluorocarbono líquido. A gente vai falar disso mais à frente. Tá? Por que eles fizeram retinotomia relaxante? A gente sabe que quando a retina começa a ficar com pouca elasticidade, não adianta você tentar na hora botar perfluor, colar, fazer isso. Se ela estiver dura, você tem que fazer a retinectomia. E retinectomia, a gente costuma brincar, retinectomia tem que fazer com vontade. Não adianta fazer um cortezinho aqui, outro ali. Não. Para fazer a retinectomia, eu vou cortar a retina. Tem que cortar a área toda. O mais anterior possível, né? Ou seja, mais próximo da parte plana, mas cortar a retina inteira de modo que ela fique bem imóvel e você consiga tirar toda a parte dura dela. Então, retinectomia relaxante é muito importante hoje em dia para você realmente conseguir colar a retina. E você tentar jogar isso ao máximo para a retina anterior. Fugir do polo posterior. Mas, às vezes, não é possível e você tem que cortar e deixar, às vezes, só o polo posterior para preservar o mínimo de visão. Lógico, quanto mais epitélio pigmentado exposto, ou seja, retinectomias maiores, maior reação inflamatória, maior indução de PVR, maior chance de atrofia. Tá? Tem que tomar muito cuidado com isso. Outra coisa, para quem nunca viu, eu, graças a Deus, nunca vi ao vivo, mas tomar cuidado com as retinectomias 360 graus, onde você deixa muito pouco pedaço de retina. Muito cuidado em usar perfluor, mas principalmente na hora da troca fluido-gasosa. Por quê? Porque quando você faz uma troca, se você aumenta muito a pressão do olho para colar a retina enquanto você faz o laser, a pressão positiva
do ar entrando no olho, com o epitélio pigmentado todo exposto, ou seja, a coroide logo abaixo toda exposta, a chance de embolia gasosa e morte súbita na cirurgia existe. O nosso grande amigo Flavinho Rezende, o primeiro vídeo com o qual ele ganhou, ele é tricampeão de melhor vídeo de cirurgia da SRS, Academia Americana de Retina, cirurgia de retina, especialistas em retina. O primeiro vídeo que ele ganhou é uma cirurgia que ele mostrou a complicação de uma embolia gasosa maciça, que o paciente morreu na sala. Então, a partir de um caso extremamente grave, ele aprendeu e teve a coragem de mostrar o caso todo. E a partir daí ele virou quase que o concurso nos concursos de vídeo da SRS. Então, tomar muito cuidado para quem está começando a operar. Não aumenta muito a pressão da troca fluido-ar, principalmente quando a retinectomia é muito extensa. Tem chance de embolia gasosa. Então, todos eles fizeram retinectomia relaxante e colocaram perfluor líquido com tamponamento, ou seja, esse perfluor não foi só na cirurgia, ficou durante um tempo no olho, eu vou falar mais à frente. Tá? Aí vai crítica, uma crítica ao trabalho. Eles usaram a classificação, segundo eles, a severidade, a gravidade do PVR foi graduada de acordo com a classificação do grupo de estudo de óleo de silicone, que é um estudo de 91. Então, aí já vai a primeira crítica. Será que só tem uma classificação de PVR de 91 que nunca mudou? Não. E segundo, por que eles usariam em 2019 uma classificação de 91? Então, vamos lá. Eu vou mostrar aqui para vocês a classificação de óleo do grupo de estudo de óleo de silicone. É essa daqui. Ó. Vocês conseguem ver aí na tela? Ou está parado? Vocês estão vendo ou não? Alguém me responde. Dá para ver, Japi. Dá para ver. Está dando para ver a tabela, né? Sim. Tá. Então, essa daqui é a classificação do grupo de óleo de silicone. A, B, P e A. Dividindo A1, A2, A3, A4, P1, P2, P3, P4. Essa é a classificação lá de 91. Ok. Eles classificam, depois vai mostrar aqui à frente, ó. Por exemplo, nos resultados, ó, PVR grave, a graduação de PVR grave variou de CP6 a CP12. Ué. Estão vendo essa classificação que eu botei agora? Aqui, ó, CP tem CA, que é encurtamento posterior ou encurtamento circunferencial anterior, que é o mais grave, quando o PVR vai até funil fechado. CP6, CP12 é se você pega 1, 2, 3, 6 ou 12 horas do relógio. Essa era a média. A média foi CP9, que eles falam. Essa é a classificação recente, atualizada da Russian Society. Então, eles falam que usam uma classificação, a classificação do estudo de óleo de silicone, ela foi atualizada recentemente pela Sociedade de Retina, pela Russian Society americana. Então, tá errado, né? Pô? Essa é a classificação que eles usaram, é a nova. Por que eles falaram que usaram de 91 aqui? Ó? Por isso que eu botei aqui em roxo, não entendi, não. Eles não usaram. Tá bom, tudo bem. Aí vem da minha chatice, né, de reparar tudo. Eles usaram a técnica cirúrgica com 23 gauge. Todas aqui eu sublinhei para vocês verem como faz a cirurgia, né? Mais ou menos. Todas as rupturas de retina foram marcadas com cautério. Às vezes, quando você tem micro-rupturas, quando você começa a fazer a cirurgia, tira o vídeo, você perde algumas. Então, é de bom tom, quando você está fazendo a cirurgia, tem várias micro-rupturas, você vai com cautério, endocautério, e cauteriza todas elas, porque você lembra onde elas estão. Às vezes, na hora da troca, você não sabe direito onde está, então cauteriza para você lembrar onde está. Tira todas as membranas epiretinianas e as subretinianas. As subretinianas você tenta fazer ou através de uma ruptura que já exista, ou você faz uma retinotomia pequenininha, tá? Para poder entrar pela retinotomia com a pinça e puxar o cordão de fibrose de PVR subretiniano. É super importante isso e não é difícil. Quando a gente olha em cirurgia, a primeira vez que alguém faz, você acha a coisa mais difícil do mundo. Não é. Todos vocês têm total condição de fazer. A retinectomia relaxante foi feita para aliviar a retina dura, né, stiffness, enrijecida. Foi colocado, primeiro, uma bolha de perfluorocarbono pequena para proteger a mácula. Ele usou um cautério para fazer uma linha, a linha onde ele ia cortar, isso a gente faz de rotina, para você não sair cortando vasos e sangrar.
e começar a fazer hematomas subretinianos, uma cirurgia que atrapalha muito. Então, você já sabe que vai fazer retinectomia relaxante, pega o endocautério, faz uma linha em toda a área que você vai cortar, vem com vitriófago, corta aquela linha toda e depois come a retina anterior, que já não vale mais de nada, e induz muito PVR. Então, não deixem a aba de retina anterior. Cortem ela, comam ela, porque ela é um grande indutor de formação de PVR. Tá? Como fala aqui, ó, o flap retinal anterior tem que ser retirado. Eles fizeram laser contínuo, tá interessante. Tem gente que faz. Eu, particularmente, apesar de durar um pouco mais, às vezes parecia que é um pouco mais lento, eu não gosto de fazer laser contínuo, eu acho que fica forte demais. Você botar lá no laser, no programa, laser contínuo, aí você pisa e fica zzz, direto. Em vez de você fazendo... Eu gosto de botar, pisar no automático, vai pim, 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 pim. Eu acho mais sutil. Quando você faz o laser direto, eventualmente você faz algumas pequenas pregas na borda da retinectomia. Eu acho mais grosseiro. Então, mas eles fizeram assim, tudo bem. E aí deixaram o perfur carbono dentro do olho para um tamponamento estendido por 4 a 5 semanas. Sublinhei aqui em roxo. Vou criticar. Por que eu estou criticando? Deixaram o perfur no olho. Vai ter toxicidade, vai atrofiar a retina externa. Não vou nem falar disso. Que existem trabalhos mostrando isso para descolamentos muito difíceis, principalmente com PVR anterior, de você às vezes ver que nada vai colar a retina, nem no óleo de silicone, então você coloca às vezes perfluor, deixa algumas semanas e tira. Tem chance de fazer toxicidade? Tem. Mas não é uma chance tão grande quanto de você deixar a retina colada. Então deixar perfluor no olho é possível, por curto espaço de tempo. Isso é no máximo 4, 6 semanas. Qual é a minha crítica? O perfluor é um imenso indutor de PVR. Imenso. Então, eles, por exemplo, mostraram no final do trabalho que os 5 casos, um deles teve que reoperar, mas os outros 4 ficaram coladinhos, mesmo colocando perfluor e tirando depois de 4, 5 semanas. Mas, num trabalho bem feito, grupo controle, randomizado, não pode deixar perfluor. Senão, você vai induzir a viés de confundimento. Porque o próprio perfluor que você está deixando aumenta a chance de PVR. Então, você pode fazer um trabalho grande, colocando perfluor, e em algum momento falar que o metotrexate não deu certo, e falar que foi por causa do metotrexate, que não adiantou. Mas o perfluor induz uma baita reação de PVR. Então, eu acho que isso tem que ser melhorado. Em outros trabalhos, não usar o perfluor. Faz o metotrexate, mas sem a muleta do perfluor. Sozinho, para ver se o remédio é bom mesmo. Entendeu? Então, é uma crítica que vai aqui ao artigo. Tem outros trabalhos que não usam o perfluor, não. O metotrexate foi preparado de maneira estéril, geralmente é no próprio serviço, no hospital, que seja, uma concentração ou de 200 microgramas ou de 100 microgramas em 0,05 ml. Eles injetavam no final da cirurgia e depois a cada 2 semanas, um total de 5 injeções. Tá? Ou seja, fazia a primeira dentro da cirurgia, aí depois, nesse caso não, minto, eles fizeram o paciente, acabaram a cirurgia, aí depois 2 semanas, a primeira, 4 semanas a segunda, e foi assim até a 10ª semana, quando eles fizeram as 5 injeções. Então foi um total de 5 injeções, 10 semanas. 10 semanas dá 2 meses e meio. E como a gente falou, entre 60 e 90 dias é o tempo de formação de PVR. Certo? Como eles começaram 2 semanas depois, então são 2 semanas, são 10 semanas a partir da cirurgia. Do final da cirurgia, são 12 semanas. São 3 meses e 90 dias. Tá? Que é o tempo de indução. Então, eles fizeram o tempo certo. 5 injeções, uma a cada 2 semanas. Depois a gente vai falar dos outros trabalhos, o que eles fizeram. Eles começaram, então, dentro da primeira semana depois da última cirurgia de redescolamento, e foram fazendo a cada 2 semanas, geralmente terminando na 12ª semana. Tá? 5 injeções direto. Então, pacientes voltáveis, fazendo no consultório. Aqui, no caso, outra coisa, né? É difícil você fazer isso em consultório, você teria que fazer em centro cirúrgico. Então, esse paciente teria que voltar para fazer a cada 2 semanas. É chatinho, quem tem clínica com centro cirúrgico é mais fácil. O perfluorcarbono, ele foi removido quando as cicatrizes de laser na retinectomia já estavam totalmente pigmentadas. Então, isso durou mais ou menos entre 4 a 5 semanas. Então, nova cirurgia. Tá? Isso tem a retirada do perfluor é como se fosse uma retirada de óleo. Você entra, drena, faz a troca fluido-ar. E deixa, no caso deles aqui, eles deixaram com silicone.
tá? Se eu não me engano, eles botaram gás, não. Não. Minto, eles deixaram no final da cirurgia, deixaram com ar ou BSS, não botaram óleo de silicone, não. Porque tem outros trabalhos que fazem metotrexate com óleo de silicone, mas não usaram o perfluor. Então, no final, tira o perfluor, bota ar ou BSS. Resultados. Né? Como eu falei, o PVR era grau C, P, normalmente, né? Não CA, que é o mais grave. Todos os pacientes já tinham feito cirurgia de catarata prévia. Isso é um fator de confundimento também. Se tivesse deixado fácil, seria pior. Então, normalmente, uma cirurgia complicada dessa, o ideal é tirar o cristalino, até para acessar melhor a base do vítreo, fazer uma retinectomia mais anterior possível. 4 pacientes receberam o metotrexate intravítrea a cada 2 semanas, sendo que um paciente acabou recebendo 12 injeções. Foi o tal que reticulou de novo. No período de 18 semanas, 6 meses. 18 semanas? Não. 18 e tal são 16, 4 meses e meio. Aí mesma coisa, meio saco de gatos. 3 pacientes receberam uma dose de 100 microgramas e outros 2 receberam de 200 microgramas. Então, porque foi retrospectivo. Eles não randomizaram isso direito. Então, tem que usar uma dose só para saber direitinho. É porque eles acabaram testando as 2 doses e deram certo. Então, teoricamente, quando é assim, você testa para outros trabalhos a menor dose, porque é menor chance de toxicidade. Todos os 5 olhos continuaram recolados, todos, e com 6 meses a acuidade visual melhorou ou permaneceu estável. Tá? Foi de 20/400 a 20/60. Um paciente, ele falou aqui, muitos tiveram colados, mas o primeiro paciente precisou fazer uma nova cirurgia por conta de membrana epirretiniana macular densa. Opa, passei aqui. Bom, então aqui a primeira tabela, mostrando só a caracterização dos pacientes, tá? Quantas cirurgias tinham feito antes e tudo mais. O nível também lá. CP12 é um PVR de 360 graus. Está quase fechando o funil quando você faz um ultrassom. É grave. Você não via membranas epirretinianas, e isso é uma característica dos outros trabalhos também de metotrexate que parece ser interessante. Você não se via membranas epirretinianas ou subretinianas pigmentadas na área da retinectomia ou na formação ou na região macular. Ele vai explicar isso mais à frente na discussão. A gente muito comumente vê quando bota óleo de silicone, cirurgias dessas, você vê depois traves formadas, membranas EPs, algumas traves pigmentadas, e com o metotrexate parece que isso não acontece. O perfluorcarbono foi retirado numa média de 4 a 5 semanas, a gente já falou disso, e o metotrexate intravítrea foi bem tolerado. O único efeito adverso, que já tinha sido relatado na literatura, era de uma ceratite superficial, tá? Que é super fácil de resolver, geralmente você faz corticóide tópico, ou só lubrifica e melhora. No caso aqui, eles nem trataram, em 2 semanas os pacientes melhoraram, é um efeito do metotrexate. Nessa tabela ele separa os pacientes de acordo com a dose e a visão final, e o follow-up, mas essa tabela é só uma caracterização, não interessa muito. Discussão. Aí vem o foco da coisa. Usar uma baixa dose de metotrexate foi interessante para tratar descolamentos complexos com PVR. Todos os 5 pacientes ficaram colados com um follow-up maior de 6 meses, ou seja, passou a fase do PVR e os pacientes continuaram com a retina colada. Todos eles tinham um PVR CP 6 para cima, então de contração posterior, em média 10, e todos ficaram colados, que já é um bom resultado. Tá? A taxa de recolamento normal que a gente vê na literatura é em torno de 60%, alguns casos 80%, em casos de reticulamento com cirurgia de PVR. Então, se 5 pacientes recolaram 100% deles, é um piloto de que o metotrexate pode ser bom. É lógico que se aumentar o N, fatalmente vai ter paciente que não vai colar. Mas é um bom piloto para a gente testar isso. Tá? E tem estudos maiores, já de 26, 30 pacientes. A aparência, isso é muito interessante, isso é legal do artigo. A aparência da retina recolada que fez injeções de metotrexate é muito diferente daquelas que tem PVR no pós-operatório com óleo, por exemplo. Você vê aquelas membranas pigmentadas e as cicatrizes do laser, a pigmentação
é maior e você vê mais áreas de aderência ou de traves na área da retirectomia, mesmo com laser. Então vamos lá. Aí ele mostra aqui na figura. Ó. Aqui é muito interessante. Ó. Olhem esse olho aqui. Ó. Esse olho fez uma retinectomia 360 graus e fez um laser contínuo. Mas olha como a cicatriz é plana e até pouco pigmentada. Olha esse outro aqui, ó. Fez uma retinectomia aqui grande, aqui uma retinotomia. Olha como é bem plano e muito pouco pigmentado. Agora, olha aqui um paciente que não fez metotrexate, só botou óleo de silicone. Isso é muito comum a gente ver, essas traves brancas, algumas pigmentadas, principalmente na área que você faz o laser. Isso é um pós-operatório de retinectomia extensa com óleo de silicone. Às vezes fica mais claro que isso, mas não é incomum ficar pigmentado. Não é. Aqui, esse caso, por exemplo, fez metotrexate. Mas olha só como a cicatriz dele é plana, não tem traves aqui passando no meio. Então, isso é interessante. Pode ser que o metotrexate realmente, tá vendo? As cicatrizes são planas e bem cicatrizadas. Isso pode ser, ó, já mostrou isso aqui. Isso pode ser pelas características da droga. Como ele é um antagonista do ácido fólico, então ele inibe a replicação de DNA e RNA e a síntese desses materiais nucleares. Então, quando você faz isso, você diminui a formação celular, então você também diminui a pigmentação exacerbada, que é um mecanismo de defesa do olho. Se você está inibindo isso, né, travando o metabolismo do ácido fólico, você está diminuindo a formação de novas células com DNA e RNA e a própria transmissão de informação pela RNA. Então, isso diminui muito as chances de células pelo bloqueio de hidrofolato redutase. É DHR, agora esqueci o nome da sigla da enzima. Em baixas doses, ele bloqueia a proliferação celular e as cascatas inflamatórias, inclusive complemento. Então, quando você diminui a potência, é como se fosse mal ou bem um corticoide. Aí vocês vão perguntar, por que não faz corticoide ao invés de metotrexate? Já se tentou fazer corticoide, até os Urdex, em pós-operatório, de descolamento de retina, com formação de PVR. O problema é, o corticoide, ao contrário do metotrexato, ele inibe profundamente as cascatas inflamatórias, todas, e aí você não tem a cicatrização correta do laser. Então o laser não pega. Ele muitas vezes retiscola porque o laser não cicatriza. O metotrexate em dose baixa parece que diminui a proliferação celular sem alterar muito o poder de cicatrização do olho. Entenderam? Então, por isso, ele está sendo cada vez mais considerado como uma proteção para PVR. Duração de tratamento. Aí vem uma grande dúvida em relação à duração e o parágrafo seguinte, que é em relação a quantas injeções. Eles, nesse caso, fizeram durante 10 semanas, tá? Que é começando 2 semanas depois da cirurgia, dá 12 semanas, que dá 90 dias. Esse outro trabalho, de Elliot e Strievski, eles fizeram um curso de 12 semanas total. Um outro, desse Sadaka, eles não fizeram, só fizeram uma vez. Na infusão, ou seja, na garrafa do vitreófago, eles colocaram metotrexate na concentração de 200 microgramas a cada 0,05 ml e foi infundindo direto na cavidade vítrea, junto com a infusão. E só fizeram isso uma vez. E tiveram um resultado interessante. Entendeu? Uma injeção só, como fala aqui, ó, não é adequado. Ou seja, alguns trabalhos tentaram fazer assim, acabou a cirurgia, no final da cirurgia injetou metotrexate. E um outro trabalho mostrou fazendo 2 semanas depois, injetando uma vez só. Não dura. Entendeu? Não dura. Porque 2, 3 meses, a dose do metotrexate, a meia-vida cai com mais ou menos 1 ou 2 semanas. Então não dura. Esses casos, tratando uma vez só, não adianta. Alguns trabalhos, aí já por outro lado, mostram hoje em dia 13, os pacientes fazem no final da cirurgia, uma primeira injeção de metotrexate 100 microgramas por 0,05 ml e depois fazem semanalmente durante 12 semanas. 12 semanas. É mais ou menos dentro do trabalho do Elliot aqui. 12 semanas, mas é semanal. É cansativo para o paciente. É bem cansativo. Então o paciente opera, faz no final da cirurgia, depois faz 12 aplicações até o final de 12 semanas. São 13 aplicações no total. Mas parece que dá um efeito. As séries que fizeram isso são maiores
e parecem ter um resultado muito bom. Agora, vai ser igual ao anti-VEGF quando começou a tratar. Se fazia mensal, 2 anos, lembra? Marina e Anchor, 24 meses. E hoje em dia a gente não usa mais assim. Então, usar 12 semanas direto, provavelmente não vai ser o futuro. A gente vai chegar num treat and extend da vida. Então, eles colocaram esse trabalho, por exemplo, a cada 2 semanas. Funcionou bem, mas só 5 pacientes. Então, vamos ver mais à frente se isso pode ser aumentado, né? O trabalho pode ser aumentado e fazendo com o grupo controle. Aqui, mais uma vez, eu botei falando do perfluor, né? Quando usado como um tamponante, o perfluor líquido tem uma taxa de readesão, de recolamento excelente. Lógico, ele é muito pesado, mas ele induz muito formação de PVR e ele gera muita morte de fotorreceptor. Ele é muito tóxico para a retina, principalmente se entrar subretiniano. Aí, fatalmente, vai acabar com a retina externa. Mas mesmo estando na cavidade vítrea, o perfluorocarbono não é uma boa. Quando o perfluorocarbono é usado como tamponante pós-operatório, por mais de uma semana, uma reação inflamatória desenvolve em 30% dos casos nos estudos clínicos. 30% é coisa dessa. Então, eles acham que quando fez o metotrexate, de alguma forma suprimiu essa reação inflamatória. Então, bate com o que eu estava falando para vocês. Deixar o perfluor é um contrabalança. Você está botando metotrexate para diminuir a formação de PVR e está botando um PVR indutor. O ideal é que faça um trabalho que não bote perfluorocarbono. Você bote gás, óleo de silicone, não importa, mas nada que induza uma formação maior. E faça o metotrexate da mesma forma que eles fizeram. Entenderam o artigo? Entenderam a função do metotrexate? Era isso que eu queria mostrar para vocês. Dúvidas? Japi, muito bom, viu? Obrigado. Que esse é um assunto, assim, quem já opera, mesmo quem já opera e está começando, ou mesmo quem já opera há algum tempo, isso é um assunto relativamente novo. Então é legal estar por dentro, porque isso aqui vai vir com cada vez mais força, mas precisa melhorar muito a técnica, a padronização dos trabalhos. Como eu falei, é um piloto, é uma ideia que parece interessante, mas é muito rudimentar ainda. Eu já tinha comentado com você, né, que os temas que abordam retina cirúrgica, eles acabam assim, gerando menos ibope, talvez, não sei se essa palavra é melhor, mas Aham. isso eu acho que é importante para todo mundo saber, para quem faz clínica, para poder entender o pós-operatório, enfim, a sequência do paciente, segmento. Rapaz, quem já rodou comigo, ou hoje em dia até entra em cirurgia comigo, seja clínica, aí me encaminha uma cirurgia, mas entra junto. Eu sempre falei, é muito importante, mesmo para quem não quer fazer retina cirúrgica, acompanhar a retina cirúrgica. Porque algumas doenças que vocês veem o cirurgião tratando, a primeira coisa que é legal é você ver como a gente resolve. E segundo, o pós-operatório é 50% da história, ou mais. Uma cirurgia bem feita é muito legal, mas o pós-operatório, se for mal conduzido, os tempos forem comidos, né, de reoperar às vezes, de acompanhar, de usar o colírio Identificar a corretamente, isso complicação, tudo dá diferença. Tudo dá identificar a diferença. complicação, né, Japi, também. E até uma coisa principal é saber indicar a cirurgia. Geralmente, não estou desdenhando de nenhum clínico, não. Estou só falando a verdade. O clínico clinicão que nunca tocou numa retina cirúrgica, ele é muito mais cauteloso, para não dizer outra palavra, em indicar uma cirurgia do que o cirurgião. Do outro lado, os cirurgiões que pouco sabem clínica, também operam por qualquer motivo, entendeu? Então, você ter um pouco de cada um, saber um pouco de cirurgia, mesmo que você não opere, para poder indicar bem o paciente a hora correta, faz muita diferença. Com certeza. O que mais? Outras dúvidas? Nada? Todo mundo cirurgião de mão cheia aí já, pô? Todo mundo Hum. no E jeito. eu não tive oportunidade ainda. Em breve, eu tenho que saber direito onde manipula o metotrexate, mas eu tenho vontade de usar. Eu fiz uma cirurgia ontem. Se eu tivesse o metotrexate ontem, talvez eu tivesse usado. Porque é um paciente que tem uma chance de fazer PVR grande, mas eu torcer para que não for. Legal, Japi. Obrigado, viu? Beleza. Ó, então é o seguinte.
Semana que vem, Renatinha. Eu já vi. Semana que vem, eu ainda não vi qual artigo que eu vou botar. Eu sempre esqueço, no grupo veio um monte de mensagem, eu não lembro onde está. Se alguém puder fazer o grande favor de me mandar depois de novo quais são os temas que eu ainda não falei. Tem um até que mandaram hoje, eu acho que ontem, um artigo de dome shape, de miopia. Alguém botou, que é uma boa. Mas eu também não quero pular à frente de algum que eu não tenha falado. Depois, se vocês puderem me relembrar os temas aí, manda lá no grupo, para eu selecionar um artigo legal. E na quinta-feira que vem... Então, semana que vem tem 3 coisas. Vocês vão ver 3 vezes. Quem quiser, né? Se tiver de saco cheio de me ver, não tem problema, não. Na terça-feira, o artigo, 7 horas. Na quarta-feira, esse eu aconselho fortemente. Eu seria um mero coadjuvante, mas com todo prazer, que é a tal sessão de casos clínicos com Iannuzzi, Pulido, Anitta e etc. Vejam, os casos estão legais pra cacete, só caso sinistro, e a gente já viu os casos. Eles não, só os americanos que não viram. A gente, até para fazer a ordem das apresentações, a gente discutiu os casos. Muito caso legal, vai ser muito bom, vai ser 8 horas da noite, vocês vão ver nas redes sociais, vão receber os seus e-mails. Quem não tiver, depois me pede no grupo que eu mando o link para vocês. Quarta-feira, 8 horas. E na quinta-feira é a aula lá de Ribeirão. Tá? A de OCT. Que já está bem mais completa, viu? Que eu já mudei, cara. Já acrescentei uns 8 slides já. Então, vai sempre mudar, né? Vai sempre acrescentar. Ótimo, Japi. Obrigado, viu? Nada.